Olá, alunos! Olá, turmas! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou o professor Paulo Ricardo, seu professor de Educação Física, e nós estaremos juntos nessa que é mais uma oportunidade de aprender muito mais. Vamos ver o que nós temos por objeto de conhecimento para essa nossa aula, vamos lá? Na aula de número 7, nós vamos falar sobre os esportes de combate. Por detalhamento, vamos conhecer um pouco sobre o judô e a esgrima, duas modalidades de esporte de combate, ou que a gente pode chamar comumente de lutas. Vamos falar um pouco, satisfazer algumas curiosidades, conhecer de fato essas modalidades. Sem mais delongas, vamos aprender? Vamos de aula? Vamos lá? E nós iniciamos esta aula que nós vamos falar sobre os esportes de combate. Porém, antes eu trouxe aqui uma definição muito importante para a gente, de modo introdutório, fazer aqui um preâmbulo desta aula, né? Falar sobre os esportes, né? O que é esporte, professor Paulo Ricardo? Bom, esporte é toda atividade física competitiva com regras e objetivos bem definidos. E aí o objetivo de todas as modalidades esportivas é a superação dos adversários em absoluto respeito às regras. Reparem que eu tenho aqui características, elementos que vão diferenciar, por exemplo, os esportes dos jogos, né? Os jogos de contexto popular, por exemplo, são aquelas brincadeiras que têm as suas características que podem ser mudadas, podem ser transformadas ali ao longo do tempo, de geração para geração. Já os esportes, eles têm aí as regras e os objetivos bem definidos. Não quer dizer que eles não possam ser adaptados à faixa etária, né? De repente, para ficar mais claro, o basquete jogado pelos grandalhões vai ser diferente do basquete jogado pelos pequeninos. A gente vai ensinar ali os pequeninos até que eles cheguem no nível daqueles mais altos ali, né? Dos maiores, que já são os profissionais. Então a gente pode adaptar, porém as regras e objetivos vão ser bem definidos. Lembrem que no basquete o objetivo é acertar a bola na cesta, converter o ponto. Mesmo que a gente faça adaptação, o objetivo vai ser muito parecido, vai ser bem próximo disso, ok? E aí a gente tem também outro elemento importante que é esse absoluto respeito às regras. Não basta eu pensar em vencer, em ser o campeão, em derrotar o meu adversário. Eu preciso respeitá-lo e essa é uma característica que vai além das características técnicas e táticas ali que a gente aprende, né? Não vai adiantar de nada no futsal, por exemplo, eu ser o melhor driblador, eu ser aquele que consegue deixar todos os jogadores no chão se eu não souber respeitar os meus adversários e respeitar as regras do esporte. Então, são pontos importantes conectados aí com este conceito. Esse conceito ele vai se subdividir, né? A gente vai classificar o esporte em categorias, né? O conceito central ali de esporte, e eu vou ter, olha, os esportes de marca, os esportes de precisão, os técnico-combinatórios, os e-sports, os esportes de combate, os esportes de rede e parede, de campo e taco e de invasão, que seria necessário mais que uma aula para a gente falar sobre todos eles. Hoje nós vamos falar sobre os esportes de combate, que é esse que aparece aqui, e eu já trouxe uma definição para a gente, que é essa que aparece na cartela aí agora. Olha só, os esportes de combate são modalidades caracterizadas como disputas, nas quais o oponente deve ser subjugado com técnicas, táticas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço por meio de combinações de ações de ataque e defesa. E aí eu cito como exemplo o judô, o boxe, a esgrima, a luta greco-romana ou o taekwondo. São modalidades dos esportes de combate. A gente conhece comumente como lutas, né? São aí as lutas. Porém, dentro da classificação dos esportes, são os esportes de combate. Para a gente ter aí uma apreciação visual melhor, eu trouxe algumas dessas modalidades aí nessas imagens. Olha, a esgrima, o judô, o boxe, o kung fu, são modalidades aí dos esportes de combate que nós conhecemos como lutas, tá bom? Não é errado nós usarmos qualquer uma dessas duas expressões. Perfeito? Dito isto, conceituado esporte e esporte de combate, nós vamos
aprofundar um pouco o conhecimento nessa aula sobre o judô, uma modalidade de luta bastante antiga, que traz uma carga de história quase que milenar. A gente vai descobrir por que ela traz essa carga histórica de milênios, né? Bem antiga, embora ela tenha sido fundada em 1882. Mas eu vou contar para vocês ao longo desta aula, não vou adiantar aí eu não vou colocar o carro na frente dos bois. Vamos por etapas descobrindo por que ela tem essa característica bastante antiga. A história do judô eu apresento nessa cartela que aparece agora, olha só. O judô ele é uma arte marcial japonesa, criada no final do século XIX, mais especificamente 1882, por este senhor aí, pelo Jigoro Kano, um professor de educação física e pedagogo japonês, que foi desafiado a criar, né, a pensar em uma modalidade de luta, mas que tivesse um viés mais educativo, disciplinador para os seus praticantes, para os alunos japoneses. E como que ele fez isso? O judô ele é uma adaptação do jiu-jitsu. Em algumas literaturas a gente pode encontrar ainda jiu-jutsu, tá bom? Que era uma arte milenar, e aí eu já trago para vocês um pouco da história que contei para vocês dos milênios de história do judô, apesar de ter sido fundado em 1882. Ele era essa arte milenar utilizada pelos samurais, só que com um diferencial. Ele tinha o Jigoro Kano, ele mudou um pouco, né? O objetivo dele foi desenvolver aí técnicas de defesa pessoal, fortalecer o corpo, o físico e a mente de forma integrada, diferentemente de como os samurais usavam. Eles usavam de forma letal para matar, imobilizar, destruir o adversário. Então o Jigoro Kano transformou tudo aquilo ali que eu vou colocar como mal do ponto de vista das lutas, né? Uma vez que para os samurais era a ferramenta de defesa contra as invasões, a ferramenta de defesa para a guerra. Porém, para a educação não tem muita valia. Então ele teve o trabalho de transformar, de reconfigurar, essa palavra fica melhor, o jiu-jitsu, convertendo ele no judô, que aí é essa modalidade que tem todo esse aspecto, né, de apresentar para a gente a defesa pessoal, fortalece o corpo, prepara o físico e a mente, tudo, ao menos tenta, né, fazer tudo de uma forma integrada. Ok? Eu digo que ao menos tenta porque às vezes a gente consegue desenvolver uma característica mais do que a outra, mas a intenção é que aconteça de forma integrada esse desenvolvimento. Um pouco mais da história, olha só, o Jigoro Kano ele fundou o Kodokan, que é a primeira escola oficial de judô, onde ele ensinava não apenas essa arte como luta, mas também como um meio de desenvolvimento físico, mental e moral. Com o tempo, o judô ele se manteve pelo mundo, né, e se tornou um esporte olímpico em 1964 nos Jogos de Tóquio. Tóquio aproveitou ali, né, o Japão aproveitou que os Jogos estavam em sua capital e colocaram os Jogos ali, o judô dentro desses Jogos para dar uma alavancada, mostrar um pouco aí dessa arte nacional do Japão para o mundo. Bom, o Jigoro Kano, digo de novo, né, ele se inspirou no jiu-jitsu, que era a arte marcial usada lá pelos samurais, e ele retirou as técnicas mais perigosas, como os estrangulamentos, os golpes traumáticos, aqueles que tinham o objetivo de letalizar, de finalizar mesmo os inimigos, né? E além de derrubar e imobilizar o oponente, o judô ele promove disciplina e respeito. E esses aspectos eles são até mais cobrados do que os aspectos ligados ali à vitória, a vencer a qualquer custo, né, a derrotar o adversário. É mais valorizado a disciplina, o respeito e principalmente quando a gente olha ali um contexto mais pacífico e educacional. Essa é a proposta dele. E aí, como que ele fez isso? Como que ele conseguiu, como que ele alcançou esse objetivo de transformar a luta, colocar dentro de um cenário educacional com todos esses aspectos positivos? Bom, ele utilizou aí um pouco dos conhecimentos dele relacionados à luta. E aí, para a gente entender um pouco, a gente vai imergir aí na filosofia
que ele utilizou, né? A filosofia de Jigoro Kano, ele introduziu uma filosofia centrada no desenvolvimento do corpo, mente e espírito, essas características conectadas. O seu lema, né, era o Sei Ryoku Zenyo, ok? O máximo do uso de energia, e o Jita Koei, que é o bem-estar e benefício mútuo, que reflete a essência do judô. Você vai utilizar ali, vai usar energia, porém voltando esse gasto de energia para o bem-estar e o benefício mútuo. Perfeito, turmas? Mais ainda, olha só, para o Kano, né, o objetivo não é apenas vencer o adversário, mas também aprimorar continuamente e contribuir para a sociedade. Ele não queria criar só uma luta que tivesse esse viés competitivo de simplesmente derrotar o adversário, mas que de alguma forma pudesse aprimorar o ser humano e trazer contribuições para a sociedade. Em suas palavras, o judô é a arte que se usa ao máximo a força física e espiritual. Então, a gente percebe um pouco da filosofia impressa nessa frase, por exemplo. Você vai usar muita força, mas às vezes é mais para o autocontrole e não para imobilizar o seu adversário. E aí a gente segue, olha só, o que significa a palavra judô? Analisando a etimologia dessa palavra, o termo ele é composto por dois termos, duas palavras japonesas. O primeiro, ju, que significa suavidade ou flexibilidade. E o do significa caminho ou via. Assim, se a gente for traduzir, né, o que significa judô, é o caminho suave, refletindo a filosofia de Kano baseada na utilização eficiente de energia e respeito mútuo ali entre os praticantes. Perfeito? Você pode estar se perguntando assim, poxa, professor, o senhor contou essa história até aqui, é legal, muito bacana, porém, a criação do judô, assim como de muitas outras lutas, ela é carregada de uma mitologia, de lendas que cercam ali como que surgiu, como que apareceu. E eu encontrei na literatura uma lenda maravilhosa que eu pedi que produzissem para a gente aqui um vídeo que a gente vai assistir agora para entender um pouco dessa conexão da energia, de como a gente deve se comportar no cenário da luta como praticante. E aí eu quero que vocês assistam. Vamos lá? Várias lendas acompanham o surgimento das lutas no Japão. A mais famosa é a do salgueiro e da cerejeira. A lenda conta que um monge se retirou até as montanhas para meditar. Durante esse processo de meditação, ocorreu uma nevasca, na qual ele observou que os galhos rígidos de uma árvore de cerejeira não conseguiam sustentar o peso da neve que se acumulava em seus galhos. E por conta do excesso de peso, e apesar da incansável luta para resistir ao peso, suas capacidades não eram suficientes, o que culminava que os galhos se quebravam. Enquanto isso, em uma outra parte, observando uma árvore de salgueiro, cujos galhos delgados e flexíveis, e diferentemente da cerejeira, ao invés de resistir ao peso da neve e lutar contra a força exercida sobre eles, estes apenas se curvavam com o peso da neve, fazendo assim a neve escorregar e o galho voltar à posição original. Analisando as cenas observadas durante a meditação, o monge entendeu que é necessário ceder para vencer. E essa analogia feita por ele caracteriza um princípio utilizado por muitos estilos de luta e inclusive pelo judô. Essa lenda, se a gente parar para analisar, né, ela reforça um princípio fundamental do judô, que é usar a força do oponente contra ele próprio, né? A força que ele emprega em algum golpe, você vai usar essa força, vai em algum momento fazer ele
pensar que você está cedendo, mas você vai usar essa força para converter ela num golpe, num contragolpe e, quem sabe, vencê-lo. Ok? Vamos lá? Eu já falei sobre essa estreia do judô nos Jogos Olímpicos, mas eu trouxe um pouquinho mais para a gente reforçar. Olha só, ele estreou nos Jogos Olímpicos de 1964, mas só em 1992 as mulheres puderam competir oficialmente na modalidade. Aqui no Brasil, o judô ele chegou no início do século XX com a imigração japonesa, né? Muitos japoneses vindo para o Brasil. Em 1972, o Chiaki Ishii ele conquistou a primeira medalha olímpica para o Brasil e hoje o Brasil é uma das potências mundiais do esporte, com nomes como Rafaela Silva, Sara Menezes e Aurélio Miguel aí como grandes potências. Um marco importante também dessa vinda do judô para o Brasil foi quando um dos discípulos do Jigoro Kano, né, o Konde Koma, como era conhecido, porém com o nome de Mitsuyo Maeda, no Pará encontra com o Gastão Gracie. E ali eles trocam algumas figurinhas, os filhos de Gastão Gracie aprendem o judô em sua essência, porém convertem um pouco das técnicas e lançam o Brazilian Jiu-Jitsu. É um tópico para uma outra aula e falando de uma outra modalidade, mas é um ponto importante da história, ok? Alguns movimentos famosos aí do judô, né? O judô ele possui diversas técnicas de projeção e eu cito o Nage-waza, que são as técnicas de projeção, e a imobilização, que é o Zai-waza, que são também as finalizações. Perfeito? Algumas das mais conhecidas, eu trouxe aqui 4 movimentos, a imagem mostra pra gente, né? O Ippon Seiyo Nage, o Chimata, o Osotogari e o Jujigatame. Ok? A gente vai ler aqui um pouquinho sobre essa descrição, porém na prática fica melhor de vivenciar. E aí fica, quem sabe, a curiosidade para você procurar uma academia e de repente começar a praticar judô. O Ippon Seiyo Nage é uma projeção sobre o ombro, um dos golpes mais famosos onde o judoca coloca o adversário sobre suas costas e o lança no chão. O Osotogari é a grande colheita externa. E ele consiste em desequilibrar o oponente para trás e varrer sua perna para jogá-lo no chão. É como se ele desse uma leve levantada ali e passasse a perna nesse oponente. Ele cai e aí a gente tem todo um sistema de pontuação dentro do judô. Outros golpes, né? O Uchimata é a projeção com a coxa. É um dos movimentos poderosos, né, onde o judoca usa a coxa para levantar o adversário e resistir, ao adversário. O Jujigatame é a chave de braço, que é uma técnica de finalização aplicada sobre o braço do oponente, utilizando as pernas para imobilizá-lo. Por que praticar judô? Porque, como todas as modalidades esportivas, toda prática de atividade física traz benefícios. E o judô tem benefícios, olha só, físicos. Ele melhora a coordenação motora e o equilíbrio, aumenta a força, a resistência e a flexibilidade, ajuda a desenvolver consciência corporal e também a agilidade. Aqui em cima é resistência e flexibilidade, eu falei agilidade. A agilidade está lá embaixo, mas todos são aspectos trabalhados aí com a luta. Além disso, olha só, ele traz benefícios mentais e emocionais. São esses que aparecem aqui pra gente agora. Ele ensina disciplina, respeito e autocontrole, ajuda a reduzir o estresse e melhorar a concentração, além de estimular a autoconfiança e o espírito esportivo. Além desses benefícios físicos e mentais, a gente vai ter alguns sociais, que são esses que aparecem agora, olha só. Ele promove a inclusão e o respeito entre os participantes, né, os praticantes de diferentes idades e níveis. Além disso, o incentivo à superação de desafios individuais e coletivos e pode ser praticado como atividade recreativa, de defesa pessoal ou ainda de alto rendimento. Quem de repente sonha em ser um atleta representando clubes, universidades ou até mesmo instituições como as Forças Armadas, o judô é um caminho muito bom, ok? Vamos conhecer agora um outro esporte de combate que é a esgrima. Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha visto aí em algum vídeo, quem sabe na rede social ou nos Jogos Olímpicos, né? Mas para a gente entender um pouco melhor a definição, olha só.
A definição técnica de esgrima é a arte de manusear o florete, o sabre ou a espada, que são as armas brancas usadas para o ataque, defesa e contra-ataque ali no momento de combate ou de prática do esporte. É o único esporte de combate em que não é permitido o contato corporal, ok? Digo isto porque o que faz esse contato é a ponta do sabre, do florete ou da espada, mas não há um contato onde você vai, como no judô, projetar o indivíduo para que ele caia no solo. Não há, tá bom? Então é o único esporte em que não é permitido esse contato corporal. A esgrima, olha só, na modernidade, a gente percebe ela desde os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, lá em 1896, a esgrima faz parte das modalidades dos Jogos Olímpicos, sendo uma das 4 modalidades que estão presentes aí desde a primeira edição e não saíram do quadro oficial de modalidades. Aqui no Brasil, ela chegou, olha só, devido ao interesse de Dom Pedro II, né, em praticar a esgrima. E aí a data é ali do período imperial. As tropas imperiais elas faziam uso da esgrima e aí é um motivo pelo qual ela foi introduzida no curso da Escola de Militares em 1858. Então ela já está há bastante tempo, é uma modalidade que é praticada, porém não é tão acessível, né? A gente não conhece muitos clubes como os clubes de outras modalidades de esporte de combate. Porém, vale a pena procurar e começar a praticar. Para a gente entender um pouco melhor como funciona, como é o sistema de disputa, olha só, o objetivo do esgrimista, né, é tocar o adversário e, ao mesmo tempo, evitar ser tocado por ele. Em cada esgrimista existe um fio preso na espada que se conecta a um aparelho para marcar quantas vezes a arma tocou o adversário. Ok? Então, o objetivo não é machucar, não é lesionar, é simplesmente tocar. E a área que for tocada, tem algumas que são mais específicas, que vão computar ali uma pontuação diferenciada, ou quem sabe até finalizar a partida. Os equipamentos usados nesse esporte, olha só, a gente vai ter as armas brancas, que já citei para vocês, a espada, o florete e o sabre, que a gente vai já conhecer alguns detalhes dela. São elas que determinam a modalidade da esgrima. Isso porque cada uma arma é característica de uma das modalidades de disputa. Além do formato, as armas elas vão se diferenciar pelo papel que desempenham na disputa, assim também como a zona de pontuação. Para a gente entender melhor, olha só as características do florete. Não se preocupem que a gente vai já visualizar cada uma dessas armas. O florete ele pesa no máximo meio quilo e tem aí 1,10, né, 1,10 m de comprimento. E o objetivo do atleta que compete nessa categoria é atingir o tronco do adversário com a ponta da arma. A gente pensando assim pode analisar, professor, meio quilo somente, mas imagina uma criança que vai começar a praticar aí a esgrima na categoria do florete. Imagina você ter que manusear essa ferramenta com o braço esticado. Meio quilo com essa contração isométrica é bem difícil. Então, não é algo tão simples. Requer não só o treino do manuseio, mas um trabalho de força antes de começar a praticar, para a gente ter resistência para manter esse florete apontado ali para o adversário. Perfeito? A espada, olha só, a espada ela já vai pesar um pouquinho mais, 770 gramas, e ela vai ter as mesmas medidas do florete, 1,10 m. E com ela pode-se atingir qualquer parte do corpo do adversário, mas sempre com a ponta da arma. Por fim, o sabre, olha só, ela é usada somente por homens, ela é menor das 3 armas, ela vai ter ali 1,5 m e mais ou menos ela vai pesar menos de meio quilo. O objetivo dela é tentar atingir o adversário da cintura para cima, ok? E aí, para a gente conhecer um pouco melhor e mais detalhadamente essas armas, eu trouxe aí para a gente conhecer, olha só, o florete. A gente vai ter ali toda uma distribuição da arma, né? A gente vai ter o pomo, o punho, o copo, que é onde vai proteger ali para não ter contato com a mão, a lâmina, tá bom?
e as medidas que já falei aí a vocês, distribuídas ao longo da arma. Reparem que ela vai ter 1,10 m total, porém 20 centímetros é ali o cabo e o restante, né, os 90 centímetros, é o restante da arma. Perfeito? A outra que a gente utiliza é a espada, com as mesmas características, porém com a medida um pouco diferenciada. E por fim, o sabre, que a gente vai ter aí, olha, o cabo dele é diferente, a empunhadura dele vai ser diferente, tá bom? E como já disse, ele vai ser a arma mais leve entre as três e vai diferenciar ali a área de contato no momento da competição. A prova, né, a disputa da esgrima, ela vai acontecer em um campo, eu digo campo, mas é num ambiente restrito ali, bem pequeno, né, como esse que vocês conseguem ver ali, né, como se fosse uma faixa no chão, onde o atleta não pode sair desse ambiente. A pista de esgrima, ela vai ter 14 metros de comprimento e 1,5 a 2 de largura. As vestimentas, elas são tradicionalmente brancas, além da máscara protetora e a luva na mão que está armada. E eles vão ter também um colete protetor para que essa arma possa, embora seja uma arma branca, ela não cause nenhuma lesão nesse atleta, né? Imagina que em um momento talvez de deslize ou de repente uma descarga ali de adrenalina, esse atleta dá um golpe mais elevado e aí pode machucar, pode ferir, a ponta pode de alguma forma ferir, então tem toda essa proteção e essa preocupação com os praticantes, né? Então eles têm toda a proteção para o tórax, né? O colete ali, a máscara e a luva para a mão que está utilizando, uma vez que a outra vai estar solta lá atrás, como vocês podem observar na imagem. Então eles vão fazer essa disputa nesse ambiente, toda monitorada por esse cabo, que vai sinalizar quantas vezes o adversário foi tocado ali ao longo da disputa. A gente tem também, olha só, um ponto muito importante do ponto de vista da inclusão, né? A gente tem a esgrima adaptada, que é pensada aí para pessoas com deficiência locomotora, os indivíduos que são cadeirantes, ok? A esgrima adaptada, ela data aí desde 1953 e ela foi aplicada originalmente ali pelo médico alemão Ludwig Guttmann, que é o pai do movimento paralímpico, né, dos Jogos Paralímpicos, que lá na sua instituição médica, em Stoke-Mandeville, ele desenvolveu algumas disputas para os soldados vindos da guerra, aqueles que estavam com alguma lesão, estavam machucados, em sua maioria machucados ali, lesionados na parte de locomoção, e tinham vontade de praticar alguma atividade como forma de reinserção social. Ele começou essas práticas e aí ele utilizou como esportes ali de base, né, a esgrima, uma vez que muitos desses indivíduos eram praticantes de esgrima antes de perderem o movimento das pernas. Então o Ludwig Guttmann, ele teve essa ideia e começou a esgrima adaptada que perdura até os dias atuais. A esgrima, como todos os esportes de combate, traz também benefícios para os seus praticantes. E aí eu cito para vocês o aumento da força, do equilíbrio e das habilidades corporais, melhora da resistência muscular, melhoria na agilidade de pensamento, uma vez que você vai precisar dessa capacidade para a resposta aos golpes, né, para devolver ali o golpe para o adversário e se livrar de algum golpe desse adversário, ok? E além de raciocínio e tomada de decisões, então são características fundamentais para esse esporte. Desenvolvimento da coordenação motora, uma vez que em alguns momentos o ataque vai acontecer para frente e você vai precisar recuar de forma muito rápida ou ainda atacar com a mão e voltar, se mexer de forma muito rápida. Então a gente vai precisar dessa característica da coordenação motora, perfeito? E por fim, o desenvolvimento do poder da concentração, uma vez que é um jogo de estratégia. Você vai precisar pensar ali o que fazer, como fazer para tentar atacar o seu oponente e se defender dos ataques dele. Perfeito, turmas? Esses são dois dos esportes de combate desse vasto universo da educação física. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre essas modalidades, espero ter acendido aí, quem sabe, a curiosidade da prática, que daqui saiam futuros atletas do judô e da esgrima. Deixo a todos um forte abraço
e até a próxima.